Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Vice-Presidente, o orçamento para 2019 é melhor do que os anteriores, mas é ainda um filho, se bem que bastardo, da pesada herança deixada aos madeirenses pelos governos regionais do PSD que governaram a região desde o início de 2000 até o ano 2015. Este governo está amarrado ao pagamento da dívida colossal e dos compromissos financeiros assumidos pelas governações sociais-democratas dos últimos 15 anos. Basta dizer que mais de um quarto do orçamento do próximo ano vai para pagar juros e amortizações da dívida, qualquer coisa como 451 milhões de euros. E que para as duas parcerias público-privadas, via Litoral e via Expresso, irão outros 135 milhões. E não se diga que isto foi para infraestruturar e melhorar as condições de vida dos madeirenses e porto-santenses, pois as grandes e necessárias obras foram realizadas antes do ano 2000. O que veio depois foi o regabofe das sociedades de desenvolvimento e do endividamento excessivo para aumentar clientelas e fazer obras, muitas delas inúteis. Um outro dado preocupante deste orçamento é a subida das despesas correntes, que já atingem os 1.260 milhões de euros. Senhor Vice-Presidente do Governo, se tivermos em consideração que a educação, a saúde e a ação social, estas com tendência para aumentar face ao envelhecimento da população, já consomem a quase totalidade da receita fiscal, cerca de 800 milhões de euros, embora para o ano seja a maior cobrança de impostos da história da nossa autonomia, nós temos a noção exata dos desafios com que estamos confrontados e da hipoteca que temos pela frente. Como o CDS alertou a seu tempo, as dívidas de hoje são os impostos de amanhã. O CDS reconhece o esforço realizado pelo Governo Regional no reequilíbrio das finanças públicas, mais pelo esforço fiscal feito pelos contribuintes do que pela contenção do setor público. Mas a continuarmos assim, não há crescimento económico que nos valha e a pobreza tenderá a agravar-se, a classe média e as empresas continuarão a suportar pesados impostos e a diferenciação fiscal de 30% que já tivemos será uma miragem. É por isso que o CDS tem vindo a defender a renegociação da nossa dívida, designadamente aquela que foi celebrada com o Estado português. A dívida da Madeira é impagável e deve ter uma solução política. Já demos um passo com a proposta do CDS, aprovada na Assembleia da República, no âmbito do Orçamento do Estado, que permitirá à região poupar 7 milhões de euros ao ano. Sr. Presidente, já termino com a pergunta. A proposta do CDS, que dirige ao Sr. Vice-Presidente do Governo e aos partidos, é que o Estado assuma uma parte da dívida da Madeira na proporção correspondente aos investimentos e ao financiamento de serviços que foram realizados pela região e que deveriam ser da responsabilidade da República, como a construção do aeroporto e do porto comercial, os transportes marítimos de passageiros, a mobilidade dos estudantes, os incentivos à carga aérea e a salvaguarda das reservas naturais, das desertas e das selvagens. Aqui fica o desafio.